Esse homem foi chamado de preguiçoso. Foi acusado de amar mais o golfe do que o futebol. Foi vaiado pelos próprios adeptos. Disseram que era feito de vidro. Que nunca seria um verdadeiro líder. Mas agora esquece tudo isso por um instante e olha apenas para os números. 5 títulos da Liga dos Campeões. 3 golos em finais da maior competição de clubes do mundo. O primeiro britânico a marcar 100 golos pelo Real Madrid. O primeiro futebolista a ultrapassar a barreira dos 100 milhões de euros numa transferência. O homem que levou o país de Gales às meias finais do Europeu e voltou a colocar a seleção no Mundial depois de 64 anos de espera. Se ainda hoje há quem duvide da grandeza de Gareth Bale, talvez seja porque a sua história nunca foi igual à de mais ninguém. Enquanto Cristiano Ronaldo respirava futebol 24 horas por dia e Lionel Messi parecia viver apenas para a bola, Bale sempre foi diferente. Nunca fingiu ser outra pessoa. Nunca escondeu aquilo que realmente gostava. Nunca pediu desculpa por colocar a família e a felicidade acima da obsessão pelo futebol. Talvez seja exatamente por isso que a sua carreira seja uma das mais fascinantes da história moderna. Porque este não é apenas o conto de um craque. É a história de um rapaz considerado azarado que acabou por se transformar no britânico mais vencedor de sempre. Tudo começou em Cardiff. Muito antes dos milhões, das finais europeias e das manchetes dos jornais espanhóis, existia apenas um miúdo magro, tímido e incrivelmente rápido. Os professores percebiam imediatamente que havia algo diferente naquele rapaz. Enquanto os colegas tentavam acompanhar o ritmo normal das aulas de educação física, Gareth parecia correr contra o vento. Com apenas 14 anos fazia os 100 metros em cerca de 11 segundos e meio. Era um tempo absurdo para um adolescente. Não parecia um futebolista. Parecia um atleta olímpico. O professor G.W.Y.N. Morris percebeu rapidamente que as partidas da escola deixavam de ser competitivas quando Bale entrava em campo. Era demasiado superior. Então tomou uma decisão curiosa. Criou uma regra apenas para Gareth. Ele só podia tocar uma vez na bola e estava proibido de utilizar o pé esquerdo. Era obrigado a jogar apenas com o pé direito. O objetivo era simples. Obrigá-lo a desenvolver novas capacidades. Na altura ninguém imaginava que aquele exercício acabaria por criar um jogador ainda mais completo. Enquanto isso, o pai Frank Bale fazia tudo para apoiar o filho. Não eram daqueles pais que sonhavam com contratos milionários. Queria apenas que Gareth tivesse oportunidades. Quando o Southampton convidou o jovem para integrar a academia, Frank passava horas na estrada para o levar aos treinos. Sacrifícios silenciosos. Viagens intermináveis. Sem garantias de sucesso. Apenas esperança. Os anos passaram depressa. E aos 16 anos Gareth Bale tornou-se um dos jogadores mais jovens de sempre a estrear-se pela equipa principal do Southampton. Ainda era um defesa esquerdo franzino. As orelhas chamavam tanto a atenção quanto seu talento. Pouca gente acreditava que aquele adolescente pudesse um dia dominar o futebol europeu. Mas havia algo impossível de ensinar. Velocidade. Era como se tivesse um motor escondido dentro do corpo. Em 2007 surgiu a oportunidade que parecia mudar tudo. O Tottenham decidiu contratá-lo. 5 milhões de libras. Para um jovem daquela idade era um salto gigantesco. Londres esperava um novo talento. Mas o futebol adora testar aqueles que parecem destinados ao sucesso. Foi então que nasceu uma das histórias mais estranhas da Premier League. O chamado azar de Gareth Bale. Jogo após jogo. Semana após semana. Sempre que Bale era utilizado, o Tottenham simplesmente não conseguia vencer. Uma partida. 2. 5. 10. 15. 20. 24 jogos consecutivos sem uma única vitória. Os adeptos começaram a acreditar que existia realmente uma maldição. Sempre que viam o nome de Bale na equipe inicial, muitos suspiravam de desespero. Os jornais alimentavam a narrativa. As rádios faziam piadas.
Os comentadores repetiam que aquele rapaz trazia má sorte. É difícil imaginar a pressão psicológica. Ainda nem tinha começado verdadeiramente a carreira. E já carregava um rótulo quase impossível de apagar. Houve momentos em que o treinador Harry Redknapp ponderou vendê-lo. Clubes como Birmingham ou Nottingham Forest apareciam como possíveis destinos. Talvez fosse melhor recomeçar noutro lugar. Talvez Londres nunca fosse a sua cidade. Mas Gareth Bale recusou desistir. Enquanto muitos se preocupavam com as críticas, ele escolheu trabalhar. Entrou no ginásio. Fortaleceu cada músculo. Transformou completamente o corpo. O rapaz magro desapareceu. No seu lugar surgiu uma verdadeira máquina atlética. Os ombros ficaram mais largos. As pernas mais fortes. A aceleração tornou-se assustadora. E então chegou uma noite que mudou tudo. Liga dos Campeões. San Siro. Inter de Milão. Do outro lado estava Maicon. Naquele momento considerado o melhor lateral direito do planeta. O Tottenham sofreu. Parecia um desastre completo. Mas Bale recusava aceitar a derrota. Começou a atacar. Recebia a bola junto à linha. Empurrava para frente. E simplesmente desaparecia. Maicon tentava acompanhar. Não conseguia. Parecia preso ao chão. Bale ultrapassava-o como se estivesse sozinho no campo. Primeiro golo. Depois outro. Depois mais um. Hat-trick em San Siro. Mesmo derrotado, Gareth Bale saiu daquela noite como verdadeiro vencedor. O mundo inteiro percebeu que tinha acabado de nascer uma nova superestrela. A maldição tinha desaparecido. A Inglaterra acabava de descobrir um jogador imparável. A partir daí tudo mudou. Cada jogo parecia um espetáculo. Rematava. Golo. Era impossível prever o que faria a seguir. Marcava de livre direto. Marcava de fora da área. Marcava em velocidade.